Boa noite, queridos e amados irmãos e amigos. Quero justificar aqui alguns minutos de atraso no início da nossa transmissão, porque tivemos aqui um pequeno problema técnico, mas já foi resolvido, ok? Só aguardando aqui uns segundinhos, os irmãos e amigos que estão acessando a nossa live. Alguns talvez tenham tentado acessar e não havia o contato ainda. Quero repetir aqui as nossas boas-vindas, nosso boa noite aos irmãos, amigos, visitantes deste canal que estarão conosco durante os próximos minutos, ok? Nós queremos convidar a cada um de vocês que estão nos acompanhando aqui, se possível, abram suas Bíblias no Salmo de número 133. Salmo 133. Este salmo eu diria assim, conhecido pela grande maioria dos cristãos e de cor, né? Muitos, assim como o Salmo 23, muitos citam com certeza este salmo de cor. Então vamos ler agora esse salmo, que é um cântico de romagem. É um cântico que era entoado pelos judeus, pelos israelitas, na época de Davi, principalmente, enquanto caminhavam realizando algum ato de culto e adoração a Deus. Diz assim o texto: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É um salmo maravilhoso. Mais à frente eu vou tecer alguns comentários a respeito dele e vocês vão ver como este salmo ele é apropriado em todo o tempo de nossa vida, mormente nesses tempos de pandemia. Mas nós vamos agora orar ao Senhor, esta oração de adoração, pedindo a Ele que nos abençoe durante todo esse tempo que estamos cultuando a sua pessoa santa e bendita. Vamos orar então? Amado Deus, Senhor nosso, neste instante nós queremos agradecer ao Senhor esta oportunidade que nos dás de estar em Tua presença, podendo oferecer-te este culto como preito de ação de graças por nossa vida e todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na vida do teu povo, na vida da igreja. Senhor nosso Deus, a despeito de tudo que esteja acontecendo ao nosso redor, aparentemente bom, aparentemente ruim, nós nunca sabemos exatamente aquilo que está acontecendo, porque está em teu controle.
nós queremos te dizer que somos gratos ao Senhor. E queremos te dizer que aceitamos de tuas mãos todas as coisas. Aceitamos de tuas mãos, como disse o teu servo Jó, tudo que nos parece bom ou mal, mas que na verdade nós não sabemos, porque tudo está nos teus planos insondáveis, no teu controle absoluto. Por isso nós te glorificamos, nós te agradecemos, por esse momento em que mesmo frágeis, imperfeitos e pecadores, nós te devotamos culto. E tu que conheces os corações, sabes que é um culto verdadeiro. Pode não ser perfeito, mas é sincero. Por isso nós te agradecemos, porque tu recebes em teu trono de glória este ato cultico dos teus filhos. Pedimos, ó Deus, que conduza a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, em todas as coisas que aqui estamos realizando. Assim como ao redor do mundo, todos os teus filhos que estão submissos ao Senhor, rogamos-te que recebas de cada um o culto, a adoração, o serviço espiritual daqueles que tu já escolheste para a tua glória. Nós te oramos, certos da tua bênção, no nome do teu Filho amado Jesus, hoje e eternamente. Amém. Muito bem, queridos. O texto de Tiago, a carta de Tiago, né? No capítulo 5, que é um texto também muito conhecido pela igreja, mas que carece também de uma orientação para que nós não façamos uma interpretação errônea. Tiago 5, versos de 13 a 17, ou a partir do 12, melhor. Tiago 5, versos de 12 a 17. Espero que você já tenha acessado esse texto aí para acompanhar o que nós vamos dizer. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Eu acabei lendo até o verso 20. Perdão. E como eu disse que era importante estarmos dando aqui alguma orientação, eu vou passar para os irmãos. Não é o estudo,
Em primeiro lugar, vamos avaliar aqui o seguinte. A partir do verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Esse sofrimento não é só questão física. O sofrimento, ele nos advém de uma série de situações. Problemas existenciais, familiares, problemas financeiros, né? Perseguições, ações do inimigo, enfim, sem falar nas comorbidades e nas enfermidades, ok? Então, está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Veja bem, está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. É uma ordem dúplice. É para quem está próximo, ao lado, em união, em comunhão, mas fundamentalmente para o próprio que está sofrendo e que está alegre. Então, é uma orientação pessoal e, ao mesmo tempo, uma orientação para que os circunstantes façam junto com o abençoado ou o sofredor a oração e o cante o louvor. Está alguém entre vós doente? Então, o sofrendo lá não é o doente. É o sofrendo, não só por doença, como por qualquer outra situação. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Aqui já é um aspecto específico. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo. Eu quero explicar aos irmãos que essa unção com óleo não é uma transmissão de poder, não é uma transmissão de uma bênção especial. O óleo era usado como medicamento. Então não tem dúvida nenhuma que o fato aqui una a oração com o medicamento disponível. O óleo tinha e tem ainda uma série infindável de benefícios. Recentemente eu li um artigo sobre o óleo, né? O óleo exclusivamente da oliveira, e o óleo, o azeite, na verdade, ele tem alguns elementos extraordinários que ajudam o corpo a se curar de uma série de enfermidades. Então, eu não tenho tempo aqui para expor o estudo, a pesquisa que eu vi, mas procure ver os efeitos, os benefícios do azeite, né? E o óleo aqui, na verdade, era o azeite, que é usado na Bíblia como figura até do próprio Espírito Santo. Que nós vamos ver isso no Salmo 133, que nós lemos. Então não é o fato aqui de que você pegar um pouco de óleo de cozinha e um pouco de azeite, passar na testa, fazer, que vai curar a pessoa. Não, a função aqui é uma função medicinal. Agora, não há dúvida de que Deus colocou sobre os presbíteros, e o pastor é um presbítero, né? Uma unção especial. Então, há uma pessoa na nossa igreja que diz que tem muita fé na oração dos presbíteros e na oração do pastor, e falou isso comigo, e eu disse: minha irmã, a senhora não está errada não, a senhora não está errada não. Todos, orando com fé, são ouvidos e atendidos, né? Mas os presbíteros recebem de Deus uma unção muito especial. Então, os enfermos precisam entender isso. Bom, mas tudo em nome do Senhor. Depois o texto diz assim: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu quero sugerir aos irmãos que, ao lerem esse texto, peguem o verso 16, leiam antes do verso 15. Querem ver como é que fica? Prestem atenção. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados.
muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, se você colocar esse versículo antes do 15, tá? Você vai perceber que a cura está ligada à oração, sim, mas está ligada também à confissão de pecados. A confissão, tá? Essa oração da fé é a oração que é feita com confissão de pecados, e quem salva, quem levanta é Deus, e não a oração da pessoa. E do justo não é o intercessório apenas, é o próprio orador, a própria pessoa. Então, traduzindo, tem muita gente doente que não se cura porque ora pedindo a Deus a cura, mas não se confessa. Então, confessa primeiro, busca mudar e depois ora pedindo a Deus a cura, mas com o propósito sincero de mudança de vida, confessando seus pecados. E essa confissão de pecados uns pelos outros não é uma confissão auricular como na Igreja Católica, que você vai ao padre e diz tudo que fez. Conta, meu filho, conta, minha filha. Aí tem que narrar. Certo? Não é por aí. Vocês já imaginaram o que daria isso? Se todos nós tivéssemos que narrar nossos pecados, nossas falhas uns para os outros? Então não é isso. Confessar vossos pecados uns aos outros é reconhecer diante da igreja, uns com os outros, aquilo que a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Todos somos pecadores. E declarar isso diante da igreja. Ninguém deve aparecer diante da igreja como um santarrão, aquele que não peca, não erra. Entendeu? Nada disso. Vamos confessar, somos pecadores. Certo? Então, assim nós somos curados. Mas como? Não só com a oração do pedido de cura, mas com a oração sincera da confissão, na busca de mudar de vida e acertar. E quando Deus vê isso, né, os presbíteros também orando não têm o poder de curar a pessoa e salvá-las dos seus pecados. Ok? E outra, no verso 20 diz assim: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Não é uma ação do orador, é uma ação daquele que se converteu. Agora, aquele que converte o pecador do seu caminho é aquele que leva a mensagem do Evangelho, mas na verdade o convertedor é o Espírito Santo, certo? Então, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho, alguém pode dizer assim, então a gente pode falar e converter o cara. Não, ninguém vai converter ninguém. Aqui é o Espírito Santo, é ele, né, que salva da morte a alma. Só o Espírito pode fazer isso, só Deus pode fazer isso. E cobre multidão de pecados, não importa qual pecado, quantos pecados, desde que ele confesse, peça perdão e mude de vida. Muito bem, eu não quero gastar mais tempo, investir aqui mais tempo na explicação desse texto, porque eu li esse texto com o objetivo de nós orarmos em favor dos nossos irmãos que estão com problemas. Eu estou vendo aí a nossa irmã Helena, né, que já pediu oração pela sua vida, viu, Helena? Eu estou orando para Deus lhe abençoar naquilo que for necessário, ok? Não esqueci de você não, tenho orado por você, nossa irmã Helena, lá da igreja de São João de Meriti. Então vamos orar pela vida dela, pela vida do seu filho, né, sua família, ok, Helena? Eu espero que Deus esteja conduzindo as coisas de maneira a que tudo se resolva. Recebi a notícia hoje do irmão Milton, notícias não muito boas, porque ele teve sangramento estomacal, sua pressão está oscilando demais, a sua temperatura corporal caiu muito, e isso é um péssimo sinal, né? A temperatura do corpo interior deve ficar em torno de uns 37 graus, e parece que essa temperatura que comanda a temperatura externa baixou demais. Isso significa falta de circulação sanguínea, uma série de outras coisas. Não vou gastar tempo aqui com orientação da medicina, porque eu não sou médico. Apesar de conhecer algumas coisas, mas vou ficar por aqui para não falar bobagem. Mas é preocupante demais, ok? E
ele teve que alterar a dieta, suspender a dieta, está com problema com a hemodiálise, enfim, o nosso irmão Milton está numa situação muito crítica, muito difícil. Segundo os próprios médicos, já disseram para a Vani, a esposa dele, que a vida dele só um milagre pode restaurar. Mas nós somos servos do único Deus que faz milagres. Mas vamos orar. Nossa irmã Maria Maia pediu que estivéssemos orando em seu favor. Ela está com um problema no seu joelho, que dói muito, problema de articulação, pela sua idade também, não é? Ela vem sofrendo muito. Então vamos lembrar de orar por nossa irmã Maria Maia, para Deus abençoá-la. Todo dia ela manda uma mensagem muito carinhosa e amorosa para todos nós, não é? Sempre começa assim: bom dia, meus amados irmãos, e aí vem a bênção da mensagem dela. O presbítero Clair continua pedindo oração por sua mãe. Eu ontem entrei em contato com ele, acho que hoje também, parece. Ela está com problema na vista, estão fazendo vários exames e ela está temerosa de perder a visão de uma das vistas, né? Ela tem uma idade um pouco avançada. Enfim, vamos orar por Nancy, a mãe do presbítero Clair. Também vamos orar pela Vera, não a Vera, esposa do nosso irmão Ezequias, já falecido. Estamos orando também por ela, né? Família enlutada. Mas eu quero falar sobre outra Vera que também está de luto. Essa Vera é nossa vizinha, esteve conosco na escola dominical no ano passado, tem participado conosco, e ela está muito triste, porque há 17 dias atrás ela perdeu seu esposo. E hoje ela me comunicou que perdeu seu irmão, que veio a falecer em seus braços. Ou seja, é um golpe muito forte para uma pessoa. Vamos orar pela Vera, ok? Eu não sei o sobrenome dela. Não é a nossa Vera, que é membro da igreja. É a outra Vera que está se chegando, está conosco, a quem nós já prometemos todo o apoio possível. Vamos orar por ela, ok? A nossa irmã Simone Ozanam agradece porque a recuperação do nosso irmão Diácono Antônio Ozanam, uma recuperação maravilhosa, ele está super bem, está ótimo, muito bem mesmo, e a família está muito feliz com isso. Mas só que a Simone passou para nós um pedido de oração pela igreja de Jaburuna. Essa igreja fica em Vila Velha. Eu tenho muitos amigos em Vila Velha. Eu vou até entrar em contato com eles depois de terminar essa live, para saber o que está acontecendo, como é que está a situação lá, ver se eles sabem me informar com detalhes o que está acontecendo na igreja de Jaburuna, em Vila Velha, Grande Vitória, né? A nossa irmã Aparecida também está pedindo que oremos por uma pessoa amiga. O nome desse moço é Marcelo. Ele está com Covid e eu não sei a idade dele, mas ele está entubado. Foi entubado hoje, está numa situação muito crítica, o Marcelo. Então vamos lembrar de orar também por esse amigo da irmã Aparecida, ok? E o nosso irmão Manuel, lá de Paraty, está sempre assistindo conosco os nossos programas, nossas lives. Ele está com um problema na vista, vai ter que operar catarata, e toda cirurgia preocupa, não é? Ele está pedindo que nós oremos por ele. Ele disse que estava voltando do Rio e que certamente ia participar conosco. Espero que ele esteja aí nos ouvindo, que nós estaremos orando em favor do nosso irmão Manuel, para que Deus conduza a sua cirurgia de catarata. E a irmã Rogéria Pimenta, não é? A esposa do presbítero Marcos Pimenta, está agradecendo, né, pela recuperação da sua filha Gisele. Ela está bem melhor, então vamos agradecer a Deus pela vida da Gisele. Agora, irmãos, precisamos orar em favor de cada uma dessas pessoas. E aquela nossa amiga lá de Rio Grande do Norte, de Natal, com a esposa do pastor Wilson Azevedo, a Aline,
ela está agora numa situação muito difícil, porque abriram vários processos contra ela. Ela é auditora fiscal lá do estado do Rio Grande do Norte, fez denúncia de corrupção e a coisa reverteu contra ela, esteve presa, agora já com habeas corpus ela está em casa, mas os processos continuam e mesmo sendo funcionária pública e tendo um salário razoável, eles estão numa situação difícil financeira. Ele conversou comigo, a Aline até abriu uma vaquinha, né? Aquela vaquinha que rola na internet, para tentar ajudar a pagar os advogados e as custas, porque eles estão numa situação muito difícil, estão atacando de todos os lados. Então nós vamos orar nesse instante em favor de cada um destes irmãos e agradecendo também pela nossa igreja. Me faltou aqui um pedido. Nós tivemos o falecimento de um dos nossos irmãos que esteve conosco no nosso culto do domingo retrasado, o nosso irmão Gessé Macedo. Ele veio a óbito, uma situação que até agora não foi esclarecida. A família está muito consternada. Eu e o presbítero Inácio estivemos com alguns familiares hoje, conversamos sobre uma ajuda à família e numa outra área que não tem a ver com isso, com questão de necessidade não. Então a igreja está junto com essa família, orando, sustentando. Pastor Davi Macedo, pessoa tão íntima nossa, tão querida por nós, que agora perde o seu irmão. E então nós vamos orar também pela família Pires Macedo, pela família Macedo, que está enlutada também, ok? Então vamos orar, meus queridos, nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nós sabemos que a oração da fé, feita por um justo, e esse justo não é perfeito, é um justo que é justificado pelos méritos de Cristo e o sangue dele derramado na cruz do Calvário. A oração dessas pessoas tem uma ação muito produtiva porque representa a própria ação do Senhor Jesus e estamos autorizados por Ele a fazer esta oração. Então nós oramos em favor do teu servo, o nosso irmão diácono Milton, que o Senhor esteja ali conduzindo a vida dele naquele hospital, tudo para a tua honra e glória, e também sustente a Vani e os seus filhos nesse momento tão difícil. Também te rogamos por nossa irmã Maria Maia, que o Senhor esteja livrando a tua serva daquelas dores terríveis que ela tem sentido e que tem tirado um pouco da sua alegria diária junto com os seus entes queridos. Quero te pedir, ó Deus, que estejas abençoando a Vera nas suas perdas, dando a ela o bálsamo do Espírito Santo, assim como a família do teu servo Gessé, a família Macedo, o pastor Davi, o Erles, o Eldo e todos os irmãos, os filhos do Gessé, todos aqueles sobrinhos que estão enlutados, Senhor. Rogamos-te que tu estejas consolando os corações dos teus filhos. Te peço a Deus o favor do Marcelo, um amigo da Aparecida, que o Senhor esteja ali trabalhando a vida dele, dos seus familiares também, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que estejas cuidando dos enfermos, que temos alguns de nossa igreja e outros que são nossos conhecidos. Eu te peço que abençoes a vida do Manuel na sua cirurgia. Abençoes, ó Deus, a vida da Helena, cuidando da tua serva, como só o Senhor sabe fazer, ó Pai. Também te agradecemos, Senhor, a recuperação do teu servo Osanã. Te pedimos, ó Deus, que abençoes a igreja de Jaburuna, em Vila Velha. Rogamos, ó Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada um destes teus filhos de maneira amorosa. Nós te agradecemos pela vida do Osanã, te agradecemos pela vida da Daiane, que completou mais um ano
de existência e te rogamos pela vida dela, da sua filha, que o Senhor esteja cuidando daquela família, Senhor. Pai amado e glorioso, nós agradecemos também, ó Pai, a recuperação da Gisele, filha da tua serva, Rogéria. O Senhor tem sido gracioso para conosco. E mesmo naqueles momentos em que nós somos tentados a pensar que algo está errado, ruim, que não está bom, ajuda-nos a ter fé suficiente para saber que tudo contribui para o bem daqueles que te amam e que seus planos não podem ser frustrados. Seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, seus caminhos mais sábios que os nossos caminhos. Portanto, Senhor, ajuda-nos a lembrar que Tu és o único Deus e que a Tua palavra diz que trabalha para aqueles que o amam, para aqueles que esperam em Ti. Ajuda-nos nesse mistério. Cuida de nós, Senhor, de cada um de nós. Cuida do Teu povo e dá-nos a bênção de vermos, Senhor, soluções para glorificarmos o Teu nome diante dos homens, que os homens vejam que nós servimos ao único Deus, poderoso, amoroso, gracioso, misericordioso, que ama e cuida dos seus filhos. É a oração que nós fazemos, agradecidos e esperançosos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero cantar. Se vocês puderem nos acompanhar, façam isso. O hino de número 183 do Inário Presbiteriano, Inário Novo Cântico. Este hino é um hino que fala sobre comunhão. Porque eu quero fazer uma exposição hoje do Salmo 133, mas não é aquela exposição que eu diria assim, que você ouve todo dia, que nós ouvimos. Uma exposição que vai abordar um ponto bem específico daquilo que o Salmo nos apresenta, voltado para a nossa realidade. O Salmo 133. Portanto, o hino que nós vamos cantar é sobre comunhão, ok? Benditos laços são os do fraterno amor. Está totalmente de acordo com o Salmo 133. É um hino com um andamento um pouco lento, não é muito não. Mas eu convido você a cantá-lo conosco, ok? Estou só aqui acessando aqui a música para que possamos acompanhá-la, ok? E você aí pode você pode procurar no seu inário, se você puder, tá? O hino 183. Antes que cantemos o hino, a nossa irmã Clenir está pedindo também que oremos por seu pai. Só um segundo, irmãos. Puxa no seu celular, no YouTube. A irmã Clenir está pedindo por seu pai, que está sofrendo com muitas dores e aguardando um laudo da tomografia que ele fez. E a irmã Carlota está pedindo por uma amiga da família, a Regina, que está na UTI, em coma induzido, e o médico falou também, como
nosso irmão Milton, que só um milagre poderá salvar essa moça, a Regina. Nós cremos que o Senhor está agindo. Vamos nos preparar então para cantar o hino 183. Só um segundinho, queridos. Benditos laços são os do fraterno amor, que assim em santa comunhão nos unem no Senhor. Ao mesmo trono além vão nossas petições, é mútuo gozador também dos nossos corações. Aqui tudo é comum, tristezas e prazer. Em Cristo somos todos um, é esse o seu querer. Se desta santa união nos vamos separar, no céu eterna comunhão havemos de gozar. Amém. Estes hinos são cantados sempre por pessoas que vivem disso, né? E cujas vozes são abençoadas por Deus, por isso eles são cantores. E nós não somos. Tentamos cantar, tentamos acompanhar, e para a glória de Deus nós cantamos, mas não com a mesma performance deles. Mas cantamos esse hino que nos diz que benditos laços são os do fraterno amor. E aí eu volto agora ao Salmo 133, né? Salmo 133, que vai nos falar sobre essa bênção. Salmo 133. E como nós já lemos o Salmo, eu vou prescindir de lê-lo novamente, fazendo apenas referência aos versículos, que são 3 versículos, né? À medida que formos expondo aquilo que Deus colocou em nosso coração. Então vamos lá. Eu coloquei como tema, como título da nossa mensagem, do nosso estudo de hoje, o seguinte: a importância da comunhão e união. Muitos de nós não paramos para avaliar isso. Mas agora, nesses dias que estamos vivendo, já há um ano, quase um ano e meio, eu tenho certeza que muitos servos de Deus estão debruçados sobre esse salmo quase que diariamente, falando com Deus o seguinte: Senhor, quando é que nós faremos deste salmo a nossa realidade?
Esse salmo já está sendo cantado, tem vários grupos, vários cantores que cantam uma música em hebraico. Eu faço questão de dizer esse primeiro versículo em hebraico, porque eu quero considerar alguns dos termos aqui. O termo, aliás, o verso é o seguinte: Hine matov manaim shevet arinkam yahat. É o versículo em hebraico, do início, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Apenas essa parte do Salmo 133, que já foi traduzido em música aí. Tem algumas músicas até bonitas, tem mais de uma, usando essa terminologia, em hebraico mesmo, ok? Agora, o que nós estamos vivenciando é o seguinte: as igrejas, hoje, muita gente pensando assim, as igrejas hoje não estão em união, algumas pessoas pensam isso, porque não estão unidas corporalmente. Então, e aí? Como é que fica o versículo? É tão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Se nós não estamos vivendo em união, no sentido presencial, em comunhão, como é que fica? Estamos vivendo uma vida agradável ou não? Podemos viver uma vida agradável ou não? Eu preciso dar algumas explicações aqui para os irmãos. Primeira explicação é o fato de que o termo irmãos que nós vemos aqui, não é? O termo Ahim, né? Agora lembrei aqui, o termo Ahim, que significa irmãos, não significa irmãos da igreja. Começa por aí. Podemos aplicar, podemos dizer que, a exemplo da união dos irmãos da mesma família, nós que somos da mesma família cristã, também somos irmãos. Ok? Esse termo é utilizado largamente no meio evangélico, no meio cristão. Mas ali são irmãos, filhos de um pai, irmãos de sangue. O que o salmista está dizendo é o seguinte: é muito bom e agradável que os irmãos, filhos de uma mesma família, de um mesmo pai, estejam juntos, reunidos à roda da mesa, estejam ali unidos, porque na hora que o inimigo vier, eles vão poder lutar juntos. E tudo que eles fizerem juntos será muito mais produtivo do que caso façam isso em separado, ok? Agora, quando o termo diz assim, é bom, agradável, esse termo é um termo chamado em hebraico, o termo naim. Naim. Eu não vou gastar tempo aqui com as raízes, né, e outros significados, mas vamos ficar com essa expressão, naim, que significa prazer, coisa prazerosa, agradável, coisa graciosa, amável, coisa encantadora. Estão percebendo? Então não é simplesmente, é tão bom, não é bom só, é agradável, é prazeroso, é gracioso, é amável, é encantador o fato de os irmãos viverem em união, ok? E o termo ainda tem, o verso ainda tem outro termo chamado shevet, tá? E nematov manoim shevet arinkam, rim, né, irmãos, arinkam, shevet arinkam, que os irmãos
estejam juntos, não desistindo dessa união, não cessando esta união, não interrompendo essa união. Essa união não pode ter interrupção. Quando alguém quebra o elo da corrente, né, prejudica a união toda. Ok? Então é bom que nós saibamos assim o significado real de algumas palavras, para nós entendermos com toda a propriedade o que o versículo está dizendo. É tão bom, é tão agradável, é tão prazeroso que os irmãos estejam unidos, se autoprotegendo, aquela coisa toda, se auto-abençoando, né? E nunca deixando de fazer isso, nunca desistindo. E até esse termo é oriundo da raiz sabat, né? Que significa descanso, né? Mostrando assim que isso traz descanso, tranquilidade para os irmãos e para a família. Estão percebendo? Né? Como é importante a gente compreender algumas coisas. Levando em consideração isso, eu quero fazer algumas observações no texto e naquilo que o texto nos propõe. E que eu deixei como título: a importância da comunhão e da união dos filhos, no caso, os filhos de Deus. Primeiro, o termo está dizendo que a união é boa e é agradável. A união é boa e agradável. E no rastro daquelas definições que nós trouxemos, ainda ela sugere que quando os irmãos estão em união, isso produz alegria, prazer, paz, felicidade, proteção mútua, socorro mútuo, intercessão mútua, tudo isto. Então você vê que a igreja que reúne os irmãos, ela propõe tudo isso para quem está em união e em comunhão. Agora, o presbítero Marco Inácio tem usado uma expressão, e ele está corretíssimo ao utilizar isso. É como se fosse um apelo dele. Ele diz: a pandemia não pode nos afastar. A pandemia não pode nos impedir de trabalhar. A pandemia não pode nos impedir de comungar. E é verdade, porque a nossa união não depende da presença física. A nossa comunhão depende da nossa união, de todos com Cristo. E uma vez estando todos nós unidos com Cristo, estamos unidos entre nós. Essa é a importância da comunhão. Está lá em Hebreus 10, 25, né? Quando o termo diz assim: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Essa congregação lá, meus irmãos, não é igreja física. Eu fiz uma exegese desse texto, né, e pude observar isso. Não é a congregação, é a união dos filhos de Deus, dos fiéis. Senão, o Paulo diz: não abandoneis o templo. Ele não diz isso. E quando eu fiz a exegese do termo congregação, eu cheguei à conclusão que a expressão aponta para uma união de fé, união de propósito, união na adoração, nos princípios bíblicos. Claro que todos entrando em contato e todos se fortalecendo uns aos outros, se auto-fortalecendo, fortalecendo mutuamente. É isso que o termo lá está dizendo, o autor de Hebreus. Eu falei Paulo, o autor de Hebreus. Às vezes eu cometo esse ato falho de citar Hebreus como sendo produção de Paulo, se bem que particularmente eu acredito que seja, mas não tem prova. Então o autor dos Hebreus diz: não abandoneis a vossa congregação,
como é costume de alguns. E esta congregação é este princípio de união. É claro que haviam lugares ali onde eles se reuniam, mas a congregação ali não significa prédio de argamassa, não. Muito bem, isso é bom, isso é agradável. Em Atos capítulo 2, nós abrimos Atos capítulo 2, texto que eu gosto por demais, né? Os versos, Atos 2, versos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. E Atos capítulo 4 também. Eu vou ler o capítulo 4, versos 32 a 35. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Então era uma união prazerosa, agradável. As pessoas tinham alegria, prazer em viver daquela maneira, não daquele jeito. Em Atos 2, 42 a 47, aqui ó, como viviam os convertidos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Naquela época, a religião cristã estava concentrada em um só propósito, uma só doutrina. Hoje tem várias, mas eu não estou falando das várias, estou falando da nossa. Não precisamos do templo de forma vital. Precisamos do templo. Ali nos reunimos, nos congraçamos, ali nos fortalecemos, nos ajudamos mutuamente, mas tudo que nós fazemos ali, nós não precisamos deixar de fazer, não indo lá. Principalmente porque agora nós temos esses recursos, né, tecnológicos. Então, retornando aqui, o termo diz: é bom e agradável, é prazeroso, traz alegria, traz felicidade, proteção, socorro mútuo, intercessão, não é? E produz prazer, é agradável, é amável, é encantador. Não perdemos a comunhão e a união, ok? Mas no verso 2, diz assim, o verso 2 do Salmo 33, do Salmo 133, diz assim: é como óleo precioso, não, é como o orvalho do Hermon, não, o 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Quem era Arão? Arão era sacerdote. O sacerdote era um intercessor do povo,
Hoje nós não temos um intercessor humano. Hoje o intercessor que nós temos é Jesus. Está lá no livro de Hebreus, né? O único intercessor. E nós oramos uns pelos outros, mas em nome dele, o intercessor por excelência. E o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele é o verdadeiro doador da unção. O óleo aqui trazia unção sobre o sacerdote. Aliás, sobre reis também. O óleo tinha essa simbologia naquela época, o azeite. E o texto diz aqui que a comunhão e a união dos irmãos é como esse óleo. Quando existe comunhão e união, o Espírito Santo desce, unge, capacita, distribui dons, ministérios, autoridade espiritual, acompanhamento deste Espírito através do derramamento, e a Bíblia diz que ele passa a habitar em nós. E esse acompanhamento é algo especial do Espírito sobre nós. Então a igreja precisa de unção, uma unção que só desce, é importante dizer isso. Esta unção não é particular. Esta unção sobre a igreja é coletiva. Quando esta igreja, não que particularmente Deus não possa ungir pessoas, capacitar pessoas particularmente, mas a promessa de Deus aqui é de que quando a igreja está unida, reunida em comunhão, mesmo que não presencialmente, mas é uma igreja que tem um mesmo ideal, uma mesma fé, que se preocupa uns com os outros, se preocupam uns com os outros, um socorrendo o outro, um fortalecendo o outro. Esta igreja, ela recebe de Deus uma unção especial, onde essa proteção, esse socorro, essa ajuda é crescente e o Espírito não nos abandona quanto a isso. Agora, quando existe a digressão de ideais, de opiniões, de doutrina, quando existe o afastamento das pessoas, desta comunhão e desta união, a unção não se manifesta. O capítulo 2 do livro de Atos, versos de 1 a 4, eu vou voltar aqui, Atos 2, de 1 a 4, por favor, você pode me ajudar manuseando aí, sobre a descida do Espírito Santo. Olha bem, olha o que está escrito aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha bem, era uma média de 120 pessoas ali. Não me pergunte como eu cheguei a esse número, mas eu cheguei, nós todos teólogos, estudiosos da palavra, chegamos a este número. Não vai dar tempo agora de explicar e mostrar o texto. Uma média de 120 pessoas. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Não eram línguas de fogo. Vamos aprender a ler a Bíblia. Não era língua de fogo. Línguas como que de fogo. Como o fogo está aceso, está aquelas línguas de fogo, era alguma coisa parecida com aquilo, mas não era fogo. Tá? Línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estão percebendo? Agora, no Salmo 133 que nós lemos, o verso 2, diz assim:
é como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Então a união e a comunhão do povo de Deus permite esta ação do Espírito Santo, ação coletiva de fortalecimento. Então não podemos esquecer disso, irmãos. Permite a união e a comunhão dos crentes, permite a recepção da unção. E eu repito, não significa que Deus não possa ungir uma pessoa em particular, mas o projeto dele, o ideal que ele propôs, é que a igreja esteja sempre unida no espírito, unida na alma, a igreja sempre unida e sempre que possível presencialmente, isso nós vamos voltar a isso, para que ela receba uma unção especial, uma unção que dá capacitação, distribui dons, ministérios, dá autoridade espiritual, faz a igreja, como diz o texto de Atos, ser reconhecida pelo povo. Porque o povo, diz ali que, e o povo vendo o que estava acontecendo na igreja em coletivamente, a igreja caiu nas boas graças do povo. O povo admirava. O povo nunca disse assim, quem é este cristão que está revolucionando o nosso mundo? O texto não diz isso, o texto diz, quem são estes que estão revolucionando o nosso mundo? Quem são estes? E a perseguição de Roma não foi sobre uma pessoa, não foi sobre João apenas, foi sobre toda a igreja. E quando houve a perseguição, não foi uma perseguição sobre um apóstolo, foi sobre toda a igreja. Quando houve a diáspora, a dispersão do povo de Deus, a igreja adora unida, a igreja comunga, a igreja recebe unção, mas na hora da provação também a igreja, estando junta, ela enfrenta de uma maneira muito mais especial do que particularmente, cada um em particular. Então, diz o texto sagrado que a comunhão e a união dos filhos de Deus, daqueles que são do Senhor, permite uma recepção de unção diferenciada. Está muito claro aqui na Bíblia. Muito claro. Ok? Querem ver? O povo, você não tem um registro na Bíblia de que alguém recebeu o derramamento do Espírito Santo sozinho. Primeiro foram os irmãos que estavam em Jerusalém, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Desceu sobre eles o Espírito Santo. Depois, o Espírito Santo desceu sobre, não vou falar cronologicamente não, desceu sobre os discípulos de João Batista, que Paulo disse para eles, já recebeste o Espírito Santo? Nem sabemos o que é isso. Pois bem, então vocês vão receber. Receberam o batismo do Espírito Santo. Depois, esse derramamento, esse batismo foi derramado sobre os samaritanos, que estavam reunidos em um grande grupo. Então, até agora são grupos que receberam, correto? Grupos que receberam o Espírito Santo. E depois os gentios, na história de Pedro, do lençol e tal. Então, os gentios, são 4 derramamentos. Jerusalém, discípulos de João, os gentios e os samaritanos. Sempre grupos. Você não tem um texto que diga, e o Espírito Santo desceu, foi derramado sobre Manuel, Joaquim, Pedro ou João. Não. Grupos. Grupos reunidos. Pessoas unidas na mesma fé. Você pode consultar que você vai ver isso. Então não resta dúvida de que essa manifestação de unção, né, no Novo Testamento sempre acontece com grupos. Pessoas e não pessoa. Ok? Até nos movimentos de avivamento que a gente lê e estuda, sempre que existe algum registro de um suposto batismo com o Espírito Santo,
Eu digo suposto porque isso não é batismo do Espírito Santo, é outra história. Enchimento, não vamos confundir enchimento com batismo nem derramamento, tá? Isso aconteceu 4 vezes e nunca mais. Depois é aquilo que a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito. E aí não é só uma coisa coletiva, mas também particular. Tá bom? Muito mais particular do que coletiva. Primeiro, a comunhão é excelente, a importância da comunhão e da união necessariamente não tem que ser presencial, mas basicamente é presencial. É importante porque ela é boa e agradável, traz prazer, traz felicidade, alegria, né? Socorro mútuo, intercessão e tudo isso que nós falamos. Segundo lugar, permite a recepção da unção. Uma igreja unida, ela recebe uma unção muito especial sobre ela. E unida não necessariamente presencialmente falando. Eu repito, é básico, isso é necessário, mas de acordo com o que estamos vivendo, essa unção não vai deixar de ser derramada sobre nós, porque nós não estamos indo lá no templo. Mas ela está sendo derramada sobre vocês agora aí, sobre cada um de nós. Estamos reunidos. Deus permitiu essa tecnologia para que nós também tivéssemos essa bênção em nossa vida. Você que está sempre ligado na igreja, está sempre unido, em comunhão, em união, fiel, sincera, não tenha dúvida, você está sendo ungido por Deus com autoridade espiritual e com toda sorte de bênçãos que Ele promete àqueles que estão ligados com Ele. Mas, em último lugar, a comparação que é feita aqui sobre a comunhão e a união é com o orvalho do Hermon, o orvalho do Monte Hermon. Esse Monte Hermon, chamado Montanha Sagrada, é alvo de disputa, tem sido alvo de disputa aos milênios, pelos milênios. Tá? O domínio é de Israel, teve uma grande batalha, a Batalha do Hermon, onde essas terras foram dominadas por Israel, mas o Líbano, né? E outras nações reivindicaram o direito à montanha, o Monte do Hermon. Supõe-se que nesse Monte Hermon, alguns falam no Tabor também, que Jesus passou pela transfiguração. É um monte especial. Esse Monte Hermon, ele está constantemente coberto de neve no seu topo. É uma coisa impressionante. Por quê? Porque ao redor dele, tá? Do meio para baixo, mais ou menos, tem muita vegetação ressequida pelo sol. É engraçado. Tipo assim, até perto do topo, vegetação ressecada. Vegetação que não é uma vegetação pujante. Mas no topo dele ele é congelado, ele é cheio de neve, só tem neve. E essa neve, no verão, ela derrete, uma grande parte dessa neve derrete. E juntando-se a 3 fontes que existem no lado norte do Monte Hermon, ali tem origem o Rio Jordão. E descendo pelo norte do Monte Hermon, antigamente havia um lago, que era um lago até não muito grande, mas o lago de Ulé, ou Ulá. Eu não sei hoje, eu não pesquisei para saber se hoje esse lago ainda existe. Me parece que não existe como naquela época. É mais um charco do que um lago, essa que é a verdade. Mas dali, daquela água, sai o Rio Jordão. O Rio Jordão vem serpenteando por ali até chegar no Mar da Galileia, que é também chamado de Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. Segundo o que a gente sabe, é um lago mais piscoso do mundo, ou seja, que tem a maior quantidade de peixe e diversidade. São mais ou menos 22 ou mais espécies de peixes classificadas ali, mas o Mar da Galileia tem uma característica: as algas que tem lá, os plânctons, a vegetação submersa, né, propicia uma alimentação assim maravilhosa para a procriação de peixes. Por isso ele é considerado o lago mais piscoso do mundo. Não tem nenhum lago
que se conheça onde tenha mais peixe ali do que aquele ali. E é uma água límpida, uma água boa, a despeito das poluições que vêm perspassando as épocas. É uma água potável, água boa, água límpida. E, enfim, existem nadadores que fazem, apesar de terem ventos ali orientais que às vezes provocam tempestade, como nós temos na Bíblia, tem nadadores que aceitam o desafio de atravessar o lago de um lugar a outro, né? Tem uma cidade, se não me falha a memória, Tibérias, onde eles fazem essa travessia. Enfim, são detalhes. Mas é um lago com uma profundidade aí que no seu ponto mais profundo deve chegar a 47, alguns dizem até 50 metros, mas a maior parte dele na parte mais ribeirinha é na faixa de 2 a 3 metros de profundidade. Não é um lago muito grande, tá? Em torno aí de 19 a 20 quilômetros de comprimento e tal. Enfim, detalhes técnicos, mas que vão nos ajudar numa coisa. Saindo dali, a água continua a descer para o sul, serpenteando. É impressionante que o curso do Jordão não é reto, ele é serpenteando a Palestina numa grande parte, o que faz com que a Palestina seja muito, como o rio Nilo faz com o Egito, né? Muito fértil, muito fértil. E essa fertilização vai acontecendo até o Mar Morto. Quando chega no Mar Morto, ali acaba o percurso do Rio Jordão. Ninguém sabe para onde vai essa água, só que ela desaparece. O mar nunca enche, o Mar Morto nunca enche, né? Pelo contrário, tem até diminuído. Tem surgido ao redor do Mar Morto uma coisa chamada bolanes, que são fontes de água potável que estão surgindo em buracos. Mas depois isso é outra história. Mas o Mar Morto está morrendo. E nada sobrevive ali, nem as aves sobrevoam o Mar Morto. Não há nada, não há vida nenhuma no Mar Morto. O que acontece? O versículo diz o seguinte, o texto diz o seguinte: é como o Monte do Hermon. Sim, no Monte do Hermon, no Monte Hermon, cai um orvalho, diuturnamente cai um orvalho ali. E diz o texto que ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Ora, as próprias torrentes do Negueb são alimentadas pelo degelo do Monte Hermon. É impressionante. E o que acontece? 6 meses de degelo, praticamente, 6 meses de inverno. Isso é suficiente, é o que acontece no Egito também, é suficiente para tornar a Palestina um lugar de bênçãos, um lugar de produção de alimentos, de tudo, fertilização, uma terra fértil. E o Mar da Galileia. Ora, a união dos irmãos é comparada a esse orvalho, que unindo-se, né, em épocas determinadas, desce e traz bênção para toda aquela região, toda aquela terra. Então, quando nós estamos unidos, nós comungamos, nós recebemos unção de Deus, e a nossa vida começa a ser como uma gota daquele orvalho, que unida às outras gotas, vai formar um pequeno lago, um rio caudaloso, o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, maravilhoso, mas muitos não têm permanecido ali. Saem desse mar cheio de peixe, maravilhoso, essa água maravilhosa, esse lago doce, extraordinário, e se aventura por mais algum percurso, e aí cai no Mar Morto, e ali não tem jeito. Se cair no Mar Morto, não tem salvação. Então temos que ficar unidos, provocando bênçãos, né? E sendo abençoados até o Mar da Galileia, ali. E ali, onde Jesus pregou a maioria de seus sermões,
ali onde ele chamou a Pedro, André, João, chamou os seus discípulos, ali onde ele ensinou sobre o seu poder, mostrou o seu poder, acalmando a tempestade, né? Provocando aquela pesca maravilhosa, extraordinária. É aí que nós temos que ficar. Então, se nós estamos realmente unidos, comungando uns com os outros, em sinceridade, nos apoiando, né? E como disse nosso irmão Inácio, a pandemia não é razão para a gente se afastar. Nós temos a tecnologia, nós temos o telefone, nós temos a possibilidade de estar com um irmão ou outro, né? Nos oferecer para ajudar, pedir ajuda, a intercessão, as orações. Nós precisamos entender que isso é a união que Deus está colocando no Salmo 133. Essa união que nos traz bênção e mais, traz vida eterna. A palavra, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, é a palavra hebraica Had Haolam. É uma expressão que significa vida para sempre. Vida para sempre, vida eterna, para sempre. Até, literalmente, até a eternidade. Então, meus irmãos, não vamos ficar só no lago de Ulé. Vamos serpentear nossa vida no meio do povo, trazendo bênçãos. Eu tenho uma expressão que eu uso, não vi essa expressão em lugar nenhum, né? Sou eu que penso isso, falo isso. É possível que ela exista em algum lugar. Em inglês, without communion, without blessing. Ou seja, sem comunhão, sem bênção. Não adianta. Sem comunhão, sem bênção. Without communion, without blessing. Sem comunhão, sem bênção. Grava isso na sua mente. Não grava em inglês, não. Porque eu também não sei falar inglês, não conheço inglês. De vez em quando dou uns pitacos, dou um chute aí. Mas vamos pensar isso. Grava isso. Sem comunhão, sem bênção. Sem comunhão, sem bênção. E não pense que Deus vai aceitar a desculpa de ninguém. Eu estava na pandemia, por isso que eu não ia à igreja. Você não tem que ir à igreja, você é a igreja. Por causa da pandemia, eu não me uni aos meus irmãos. Mentira, foi fraqueza. Não se uniu aos irmãos por negligência. Existem muitos meios de nos unirmos. Mas eu não sei mexer com a tecnologia. Existem pessoas que sabem. E todos os membros da minha igreja, todos. Tá aqui, ó, a irmã Cleni, o pai dela, a mãe dela, não sabe mexer. Mas ela não deixa de comunicar com eles. A nossa irmã Maria Maia mexe, usa ali e tal, aquela coisa toda, ajudada pela filha e tal, e ela mesma faz as mensagens. Isso não tem sido problema. Agora, na nossa igreja, tem várias pessoas que têm acesso à tecnologia, sabem mexer e não participam. Só Deus sabe a razão. Não estão em comunhão nas nossas lives, só Deus sabe a razão. Eu só tenho um recado para quem pode e não faz. Sem comunhão, sem bênção. Você pode escolher não estar em comunhão. Problema seu. Mas não reclame quando a bênção não chegar na sua vida. Não reclame, não. Porque sem comunhão, sem bênção. Então tem muita gente que pode estar em comunhão conosco, pode estar em comunhão com o povo todo, seus irmãos, não faz isso por razões que só competem a eles, mas eu posso falar, sem risco de pecar, que tem muita gente que poderia ou pode, e por vontade própria não faz, e as consequências vêm. Eu tenho provas disso.
Não compete aqui colocar, mas eu tenho prova disso. Não perca a comunhão, não perca a união. Lute por estar em comunhão com Deus e com seus irmãos, membros da igreja. Somos nós a igreja, não é o templo de argamassa, de tijolo. Somos nós, porque se nós não estivermos em comunhão, não teremos bênção. É o que está escrito no último verso. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião. E ali, na comunhão, na união, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É simples assim. Valorize a comunhão, valorize a união, porque ela é boa, ela é agradável, ela permite que o Espírito Santo haja de maneira maravilhosa em nossa vida, nos dando uma unção especial para que tenhamos a nossa capacitação, nossos dons, autoridade espiritual, desempenhemos nosso ministério, tenhamos a companhia do Espírito Santo. A igreja precisa de unção e é uma grande oportunidade para a bênção ser derramada sobre nós, sobre a nossa família e a vida eterna conquistada pela fé em Cristo Jesus. Dificilmente alguém vai ter um encontro com Cristo, uma mudança de vida sozinho. É na união, é na comunhão. Por isso que o texto diz no início que é uma coisa boa, agradável, prazerosa, preciosa, né? E diz que é algo bom, é agradável. E ainda tem mais aqui, eu anotei, prazeroso, gracioso, amável, encantador, traz alegria, paz, felicidade, proteção, socorro mútuo. Tudo isso vem da comunhão e da união. Que Deus nos abençoe para que nós não nos afastemos uns dos outros, tendo a pandemia como razão levantada de forma errada, né? Como muitos têm feito. Eu não posso ir na igreja, eu só vou cultuar a Deus quando eu for lá na igreja, reunido com os irmãos lá no templo. Cuidado, isso pode trazer um grande prejuízo para a sua vida física, pessoal e também até a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que abençoe você, meu irmão, você, minha irmã. Eu quero lembrar que nós temos os nossos trabalhos na terça-feira, às 17 horas, pelo Team Link. Também a ASAF reúne-se às 2 horas da tarde na quarta-feira, também pelo Team Link. Nós temos o estudo bíblico pelo Facebook, às quintas-feiras, às 19h30. E a escola dominical, no domingo pela manhã, às 9 horas e às 19h30, com o culto público. Quero agradecer ao nosso irmão Cláudio Márcio. Eu espero que ele já esteja no Rio de Janeiro, né? Estava para vir ao Rio. Espero que ele esteja aí, entre em contato conosco. A Helena, quem nós já citamos. A Helena foi a primeira a entrar hoje na live, não foi? Eu tenho certeza disso porque eu estou vigiando. Eu sei que a Helena foi a primeira aqui, tá? A Mônica Gama, muito obrigado por sua presença. Meu primão Edmilson, cara, sou fã seu, viu? Não vejo a hora da gente poder nos encontrar, viu? E preste atenção naquela questão do encontro, que é pra você também passar umas ideias pra gente aí, tá bom, Edmilson? A Josélia, viu, Josélia? Boa noite pra você, tá? Meu tio, reverendo não, o pastor Jurandir, eu tenho certeza que ele está rindo agora disso que eu falei. Viu, pastor Jurandir? Muito obrigado por sua presença, minha tia Zizi. Vocês são preciosíssimos para nós. O Manuel, que vai fazer a cirurgia de catarata, nós vamos continuar orando por ele. A Rosane, né? Rosane Pinheiro. A todos vocês, né? Além de todos os outros que estão aí, que eu não listei aqui, porque já tenho as minhas figurinhas carimbadas aí, tá? Esses aqui são irmãos
e amigos que estão agregando sempre conosco aí, agregando valor, como diz a turma, agregando valor para nós, ok? Bom, como eu havia dito no início, logo depois da oração, vamos orar pelo pai da Cleni e também pela amiga da Carlota, né? A Regina. Vamos orar por essas pessoas agora na nossa oração final, ok? E eu espero estar com vocês em comunhão na próxima oportunidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria espiritual, ok? Nós vamos orar, vamos logo depois da oração receber a bênção, né? Seria tão bom se nós tivéssemos um compartilhamento aqui do pastor Jurandir para nos trazer a bênção, mas eu estou providenciando aí uma forma de fazermos essa transmissão com participação. Se Deus quiser, brevemente nós vamos ter isso aí. Existem plataformas que permitem, mas eu não sou especialista em tecnologia. Por enquanto nós vamos arranhando da maneira que dá, ok? Tá bom? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, nós mais uma vez nos dirigimos ao Senhor para rogar em favor do pai da tua serva Cleni, que o Senhor esteja abençoando, curando as suas dores e que no momento do resultado do exame que ele fez, nós tenhamos mais uma vez um motivo de gratidão e alegria e regozijo diante do Senhor. Também te pedimos pela Regina, amiga da Carlota, que o Senhor esteja visitando a Regina, seus familiares, providenciando solução, ó Deus, para essa enfermidade da Regina. O Senhor pode fazer isso. E nós também te pedimos mais uma vez em favor do Manuel, que vai fazer essa cirurgia, e os nossos irmãos, amigos que estão conosco, participando. Rogamos, ó Deus, que visites a cada um e que todos possam sentir claramente a tua bênção sobre as suas vidas. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de restauração física, possamos amanhecer no dia seguinte para a tua glória, para servir ao Senhor. Nós te pedimos estas bênçãos no nome do teu Filho amado Jesus. E agora, irmãos, recebei a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus dê uma noite agradável a cada um dos irmãos. E espero em breve retornar a esse encontro maravilhoso que tanto bem faz ao meu coração e eu espero que faça também ao seu coração. Eu quero dizer aos irmãos aqui que as nossas transmissões, elas têm atingido um número muito grande de pessoas. A última vez que eu avaliei na transmissão anterior, foram 1.500 visualizações. Então, não apenas os irmãos que assistem aqui agora, e que alguns a gente até multiplica por 2, 3, tá? Porque às vezes é família, né? Então é um alcance muito grande, alcance do qual você é participante. Então, não deixe de participar, não deixe de divulgar, porque tem sido bênção na vida de muita gente. Ok? Mais uma vez, uma boa noite. Que Deus a todos abençoe. Até a próxima.